Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Seu nome, queremos nos agradecer, vos louvar, porque estamos juntos por vossa graça, pela graça da vida que nos deste, e assim juntos vamos para o aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, enfim, com tudo aquilo que é tão importante para nós. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite, amigos, boa noite a todos vocês, boa noite, que nós estamos chegando, iniciando mais um encontro, mais uma oportunidade que nos é dada para o Evangelho, Joana de Ângeles, enfim, para que nós possamos aqui estar juntos como, claro, agora estamos. Com uma alegria muito grande, vamos acolhendo a todos vocês, recebendo sim o boa noite, os likes, né? Pode deixar o boa noite aí no chat, cumprimentando o pessoal, mandando abraço, não tem problema algum. E assim, nesta sexta-feira, né, praticamente, digamos, encerrando a semana de trabalho para muitos, para outros nem tanto, né, vamos agradecendo. E hoje nós vamos ter o Evangelho, e aliás estaremos hoje encerrando mais uma vez o Evangelho. E assim, sejam todos muito, muito bem-vindos e, claro, esperamos que esteja tudo muito bem com todos vocês, para com todos vocês. E, amigos, nosso evangelho de hoje, encerrando a coletânea de preces, vai ser a prece pelos obsidiados. Para aqueles que têm a sua vida toda perturbada por obsessões, questões espirituais, questões antigas, questões, mais das vezes, questões que remontam a tempos pretéritos, tempos passados. Perseguição espiritual, coisas complicadas que andamos fazendo. Andamos, sim, prejudicando muita gente em nossas encarnações anteriores. Ninguém ficou livre de fazer isso, dada a própria natureza da nossa evolução social. E isso pode gerar, então, as chamadas obsessões, que é aquele desejo de vingança por um mal feito em outra época. E a nossa prece vai ser pelos obsidiados. E na mesma questão, no Evangelho, tem também a prece pelo espírito obsessor. Nós vamos, como nós nos habituamos mais a fazer a prece por quem está obsidiado, é a prece que nós vamos ver. Mas tem também a prece que o obsidiado pode fazer, e tem a prece pelo espírito obsessor. Tá bom? E Joana de Ângeles vem na sequência, Joana de Ângeles vem então falando hoje para nós sobre a linguagem do perdão. E podem ver que está bem associada à questão da obsessão, Por quê? Porque afinal de contas, a obsessão não é nada mais que aquela busca de vingança, busca de reparação, que nossos irmãos espirituais agem por bem querer a reparação. E aí ficam procurando. E quando encontram, causam problemas, distúrbios da concentração, distúrbios mentais, e há vários graus de obsessão. E aí pode realmente ter uma complicação muito séria para o encarnado que acaba sendo vítima deste problema de natureza espiritual. Então nós temos a prece pelo obsidiado, por aquele que está sofrendo obsessão. E a Joana vai vir falar da linguagem do perdão. Perdão que com certeza é aquele que todos nós devemos a muitos de nossos irmãos, assim como também muitos de nossos irmãos devem a nós. Porque todo erro implica naquele que prejudica, naquele que é prejudicado. E, especialmente aquele prejudicado, exige a reparação, que começa com um perdão, pedido de perdão, mas também que nos tranquiliza a concessão do perdão. Essa é a grande questão também. E mais que tudo, nós nos perdoarmos também
por termos feito os delitos que fizemos, que muitas vezes continuamos a fazer, dada a nossa própria natureza ainda, estamos em aprendizado, mas não podemos ficar repetindo erro sobre erro, né? Então, isto colocado, né, vamos ver aqui, vamos já dar alguns boa noites de vocês que já estão conosco. Lúcia Celinha aqui, o Fábio Fidelis, desejando também um ótimo final de semana. A Bárbara Santana Nery, a Sônia Martins. Nós já temos também, né, os likes aqui da Bárbara Santana Nery, Lúcia Celinha, Carlos Santana, Fábio Fidelis, Sônia Martins. Nossos amigos, né, aqui conosco. Assim, meus queridos amigos, vamos ver o nosso Evangelho. Que o prefácio, né, deixe localizando aqui questão. Eu tinha localizado, mas andei mexendo, aquela coisa, né? Então vamos lá, número 81 e 83. Está ok. Pelos obsidiados, então o prefácio é um pouco longo, tá? Mas não tem problema algum. Vamos ver. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na benignidade escrevente, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhora, o que basta mais frequentemente para livrá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação, em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que, o mais frequentemente, teve sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo.
Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem. Com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares, feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que esse último mergulha. Porque então, longe de se secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Pois é, meus amigos, vejam, falando de obsessão e o esclarecimento que foi dado aqui para nós, né, pelo Evangelho com relação à obsessão. E como a gente tinha falado, né, casos antigos, casos de disputas mal resolvidas, casos de prejuízos enormes, e que o espírito leva ao plano espiritual e aí vai em busca de reparação, em busca de vingança, e aí procura prejudicar aquele que o prejudicou, né? E é aquilo que muitas vezes os encarnados nós também fazemos, né? O famoso olho por olho, dente por dente, aquela velha história. E a gente nós percebemos que a obsessão vamos ser chamados, né, de uma maneira genérica, como está obsidiado. Mas há várias classificações, como nós vimos aqui. A subjugação, fascinação e possessão. E é o caso mais grave quando a pessoa encarnada perde totalmente o seu livre-arbítrio e fica à mercê daquele que o subjugou, daquele que está obsidiando. E nós temos outros casos também da fascinação, onde a fascinação, aquele que está sendo obsidiado também, e foi bem citado ali no caso também da questão da psicografia, né, quando ele se faz apenas ele presente nas comunicações. Então, fascinação é aquele que o espírito fica assim fascinado, né? Fascinado, e aí a gente sabe que mesmo entre nós, quando alguém está fascinado, não aceita muito, né, que se fale contra aquilo que é objeto da sua fascinação. Ocorre o mesmo também no plano espiritual. Vamos ver então a prece que nós podemos fazer, né, pelo obsidiado, por aquele que nós sabemos que está com problemas de obsessão. Então não é aquele problema físico, mas é um problema de natureza espiritual. E nesses casos, né, esses casos mais graves de obsessão, como nós vimos aí, a subjugação, a fascinação, a possessão, altera-se completamente o seu corpo físico também, seu metabolismo todo alterado. Aí advém problemas de origem, problemas físicos de causa espiritual. Aí a pessoa vai ao médico, faz um mundo de exame, não acontece nada, e em muitos casos o próprio médico fala: procura uma ajuda espiritual, porque fisicamente você não tem nada. Não é tão incomum acontecer isso, né? Então vamos orar por esses que estão obsidiados, que é então a prece número 83, que é específica para o obsidiado, aquele que está sofrendo. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar, ao nome da pessoa, do espírito que obsidia. Se entra em vossos desígnios por termo a essa prova,
Concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso socorro, ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. Nós temos também, depois, a prece para o espírito obsessor, que é uma prece bem longa, assim como aquela que deve ser pronunciada por aquele que está com o problema. Está tudo aqui, coletânea de preces espíritas, do capítulo 28, a partir do item 81, pelos obsidiados. Ok? Então, mais uma prece que nós podemos fazer por aqueles que nós, infelizmente, sabemos que está com o problema. Não, infelizmente, por saber, mas, infelizmente, para aquele que está com o problema. E é a maneira, sim, da gente auxiliar, procurar auxiliar a esses irmãos, fazendo, então, a prece, pedindo, a Deus por aquele que está sofrendo o problema. É isso. Olha aqui, vamos dar mais alguma boa noite. Boa noite, então, para Regina Medeiros, lá de Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço. Cacilda Cassiano também aqui conosco. Boa noite a todos nós, com as bênçãos de Deus. Boa noite a todos. Da Ivana Santa Rosa também aqui. E nós temos também a Lúcia Selinco, E uma boa noite, uma noite abençoada. Que maravilha. Então temos também o like mais aqui do Carlos Eduardo Aragão, da Regina Menezes, da Cacilda Cassiano, também da Ivana Santa Rosa. Então a gente vai sempre e, como sempre, agradecendo a todos vocês. Por isso, caros amigos, vamos agradecendo, a presença, a participação de vocês. E nós vamos ver Joana de Ângeles, que vai nos falar aqui sobre perdão. Aquele perdão que deixamos passar, aquele perdão que temos, muito caso, vergonha de chegar a pedir, me desnudar, vamos dizer assim, na frente daquele que eu faltei, com aquele que eu errei, daquele que eu aprontei. Assim como os outros também, Muito provavelmente tem essa mesma sensação com relação a nós, quando nós somos, assim, vamos dizer, as vítimas. Mas nós sabemos que da importância absoluta do perdão, de pedir perdão pelo erro cometido. E esse pedido de perdão é aquela situação que vai refletir de uma maneira muito positiva para nós pedirmos esse perdão. Então vai refletir também de uma maneira muito positiva para aquele que, assim, nós encaminhamos o pedido de perdão. Se nós encaminhamos esse pedido com o nosso coração, que ótimo. Aí vai caber aquele, que é o objeto do nosso pedido, perdoar ou não. Mas aí já é o problema dele, o problema daquele a quem nós dirigimos o nosso pedido. E tudo isso, essa dificuldade que se tem muito grande de pedir o perdão, perdoar, está em ação direta aquilo que nós chamamos do nosso amor próprio, chamado de ego, e que tanto nos prejudica em nossas ações, porque este ego, esse amor próprio, faz com que nós, tantas e tantas vezes, nos sintamos elevados, superiores, onde já se viu, e que não é nada disso. Como disse o nosso mestre, aquele que for o primeiro será o último, e o último será o primeiro. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado, tomar cuidado, com as nossas atitudes. Vamos ver a Joana de Ângeles, então, o que ela nos diz. Vamos lá. Capítulo 42 do livro Espírito e Vida, Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, linguagem do perdão. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em peça de estatuária valiosa. A lama suporta o fogo e perdoa o oleiro, convertendo-se em vaso precioso. A fonte, desrespeitada, perdoa quem lhe revolve o lodo,
oferecendo água cristalina depois. O grão de trigo esmagado perdoa o agricultor que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que enriquecem a mesa. O ferro deixa-se dobrar sobre altas temperaturas e perdoa os que o modelam, construindo segurança e conforto. A natureza tudo perdoa, transformando o mal aparente em bem real. A peça apodrecida sobre o solo é absorvida e renasce em nova forma, vitalizando plantas e animais como mensagem de perdão da terra. Tudo ama, tudo perdoa. Assim, amigos, como diz aqui Joana, a partir de agora, perdoa a mão que te ultraja, a boca maldizente que te calunia, o olhar invigilante que te magoa, o espírito que a enfermidade vergasta e que te persegue. Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. No laboratório somático que serve de veículo temporário ao espírito, nosso corpo, o amor de Deus vibra em perdão e harmonia como mensagem atuante e vigorosa, produzindo oportunidades e realizando tarefas. Aprende assim a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. E se for necessário voltar ao ofensor e dele novamente sofreres ultraje, recorda que o Mestre preconizou o perdão indistinto e incondicional, tantas vezes quantas fossem as ofensas. Persevera no trabalho com que a vida te honra a reencarnação, perdoando sempre sem cessar, e despertarás um dia, depois de toda a dor e de toda a sombra, além da matéria, libertado das ofensas e da morte no abençoado reino do nosso Mestre, perdoado e feliz. Joana de Ângeles para todos nós hoje. E veja, ela cita, né? Como sempre no início, uma série de coisas que acontecem na natureza. Transformação. A natureza está sempre se transformando, se adaptando. Está à procura sempre se equilibrar. Então tudo que acontece nela, com ela vai se movendo, ela vai se recriando de forma a se organizar. E nós, na maioria dos casos, somos os artífices de tanta mudança. Porque nós prejudicamos tanto, nós somos muito atrapalhados, nós fazemos coisas que não devemos. E aí vem, então, a questão da recuperação. E quando a natureza ressurge vigorosa, como disse aqui Joana de Ângeles, a tudo ela está, assim, perdoando. Mas o nosso ato permanece. Então, essa é a grande questão do perdão. Pedimos perdão, somos perdoados por aqueles a quem ofendemos, por aqueles a quem ultrajamos, por aqueles a quem prejudicamos. Mas o ato em si acaba continuando. Fizemos algo errado, né? E isso vindo do nosso interior é o melhor que nós podemos fazer para todos nós. Não vamos nos esquecer de que, quando o nosso mestre esteve por aqui, ele no templo, já citei várias vezes essa passagem, mas se adequa, não é? Essa situação é o tema que a gente está vendo aqui. Quando no templo ele verificou que passava alguém com uma oferenda, uma oferta. Naquela época só se fazia praticamente ofertas físicas, né? Era pombo, era isso, era aquilo, era moeda, ofertas ao Senhor, como diziam, né? A louvar ao Senhor. E passando alguém que tinha lá a sua oferta para levar o seu louvor, Jesus perguntou: onde que tu vais? E ele respondeu: vou levar ao altar para louvar o Senhor. E Jesus lhe disse: meu irmão, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai antes se reconciliar com o teu irmão.
palavras do Mestre. E essas palavras foram assim gratuitas, né, daquele momento? Não, porque já, né, nosso Mestre sabe muito bem de que o perdão é a melhor ferramenta para nos livrarmos de problemas. Problemas durante essa existência e problemas em existências futuras. E dependendo do grau de nossos erros e quanto prejudicamos e não conseguimos acertar, muito provavelmente esses irmãos levarão para o plano espiritual a raiva, a mágoa, com desejos de nos prejudicar, de vingança, etc. E, pela justiça divina, mais tarde ou menos tarde, provavelmente ele vai nos encontrar. E aí, dependendo de como nós estivermos à época, a sua ação poderá ser minimizada ou poderá seguir em frente. Mas tudo vai depender de nós, né? Tudo depende de nós, de como nós estamos agindo a partir do momento em que cometemos aquele erro. Estamos aprendendo, estamos procurando melhorar. E quanto mais nós caminhamos nesse caminho do bem, mais difícil, mais complicado é para esses nossos irmãos espirituais nos acharem. Porque nós vamos melhorando o nosso corpo fluídico, perispírito, como nós dizemos, nos tornando melhores, mais leves, né? Isso dificulta a que eles nos achem. E quando nos acharem, se nem nos achando, verificarão sim que nossas atitudes são completamente diferentes da atitude de sabe quantas décadas atrás, quando ocorreu o problema, né? Aí fica por conta de cada um de nós esse trabalho de melhora íntima, pessoal, para cada um de nós. E o exemplo ali está dado no final. O exemplo do nosso querido Mestre Jesus, mais do que ele sofreu, e no final ainda disse: perdoai, Senhor, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. E com tudo e por tudo continuamos não sabendo. Essa é a grande realidade nossa ainda, né? Então, que saibamos, que trabalhemos nosso eu interior, como se diz, e sim, façamos da indulgência, façamos do perdão uma constante, né, das nossas atitudes, que melhora é toda nossa, não tenhamos a mínima dúvida. E assim, amigos queridos, vamos aqui cumprimentando aniversariantes, né? Aniversariantes de hoje, olha aqui, Sirlene Prado, Silvana Lameu Leite, Silvana, minha prima. Grande abraço, Silvana, Deus abençoe. Wilton Santana, também aniversariando, colega nosso de trabalho de muito tempo. Deus abençoe, Wilton. Amanhã, Moacir Antônio, Franco Schiavone Silvestre, Maria Lenilde, Luciano Costa, Marcelo Assunção de Abreu Demarque, a Janaína Janaína lá, né, de Nova Odessa, palestrante, também do lado do SEAC, nosso grande abraço. Graziele Mendes, né, a filha lá, da dona Célia, né? Então, nosso abraço para você também, viu, Graziele? Domingo, olha aqui, o Gustavo Tomazelli, que passamos um tempo, né, juntos também, no BGE, grande abraço para o Gustavo. Maria do Carmo Bonfim, o Márcio Henrique, Fátima Borges, Sérgio Bortoleto, Cacilda Cassiano, nossa prezadíssima presidente lá do Paz e Amor, aniversariando no domingo. Olha que maravilha, nosso grande abraço para você, Cacilda. Grande abraço também para Felipe Catapã, né? Aqui, Felipe Catapã, que é o genro do Manuel, da Heloísa, e um grande abraço, morando nos Estados Unidos, lá, construiu família, com 2 filhos lindos. Então, um grande abraço, Felipe, que Deus abençoe, saúde, saúde sempre. E também, nosso querido Amarildo Leonardo, lá do Paz e Amor, fazendo aniversário domingo. Abração para você, Amarildo, nosso grande abraço, meu e da série, para você e para todos esses aniversariantes felizes. E aqui nós então demos os nomes e que Deus abençoe a caminhada sempre, sempre, caminho do bem, sempre. E assim, queridos amigos, vamos, né, já partindo para o encerramento do nosso encontro de hoje. E em nosso encontro de hoje, nós tivemos então o Evangelho pelos obsidiados, temos a Joana de Ângeles pelo perdão, e agora nós vamos então para o momento de prece. Momento de prece, agradecendo por esta semana, agradecendo pelo fim de semana que aí vem,
E lembrando a todos vocês também que no Paz e Amor, todo sábado, 6h30 tem lá no Mocidade Espírita. Então, moçada aí toda convidada a participar. É só chegar lá, tá bom? 6h30, sábado, amanhã. Vamos orar. Vamos encerrar o nosso encontro, levando ao nosso Pai nossa prece, nosso amor, nosso carinho. Também a todos os nossos irmãos que estão necessitados, por problemas de saúde, quaisquer que sejam os problemas. Tenho aqui alguns, vocês têm também seus particulares, então mentalizem, Vamos juntos levar nosso pensamento, nossa prece ao nosso Pai, pedindo as bênçãos sobre todos. Então vamos aqui também orar pelas Horárias Braga, Simone Andrés Santa Rosa, Carla Souza, Rosa Decrés, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Vai Teixeira Ramos, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, Jacques Meriter Marques, Regiane Castellanelli, Sara Martins de Queiroz, Gustavo Oliveira, Cecília de Paula, Igor Schutt, Paulo Renato Ferreira, Luiz dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes também, Fernando Palucci, de recuperação, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Mudes da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Faciola, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milena Nicolúcio, Gerardo Maria da Silva, Rogério Mantovani, Juliana Saldanha, Zulinei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, também pelo Sandro, Sandro Sela, seu problema também, com graça de Deus, já superado, inclusive superado pelo que me disse. Então, agradecendo ao nosso Pai também por essa bênção, Sandro? Sempre, sempre. Amigos, vamos então para o nosso momento de paz, de passe. É um passe, A prece é sempre um passe, porque traz as bênçãos do Pai e a gente emite também todos aqueles amor, aquele fluido positivo, vibração positiva de nosso coração. Então vamos para esse momento e vamos aqui, com a graça de Deus, fazer o nosso Pai Nosso e durante a melodia, no início, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, alegres, felizes, porque a vossa misericórdia está permitindo que aqui estejamos neste momento reunidos, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, a quem agradecemos agora e sempre. Por isso, Pai, nós nos louvamos, por isso nós nos agradecemos e pedimos a vós, Pai, sempre, sempre as suas bênçãos sobre todos, suas bênçãos sobre os aniversariantes de hoje que aqui dissemos, todos os aniversariantes desses dias, todos os pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo em seus braços, abençoe a todos, abençoe nossos irmãos que estiveram conosco, entes queridos que agora estão no plano espiritual, continuando sua jornada, abençoe aqueles que estão nos deixando nesses dias, porque aqui vieram, cumpriram aquilo a que se propuseram e agora retornam e são acolhidos no plano espiritual. Abençoa também e fortalece, Pai, a todos esses irmãos queridos que demos os nomes e nós mentalizamos, necessitados da fortaleza de suas bênçãos, necessitados, sim, sempre, sempre, de continuar conosco, todos juntos, na busca da nossa evolução espiritual, moral. Assim, Pai, abençoa todos os seus filhos, dispersos pelo mundo em sofrimento, porque a dor ainda faz parte da nossa existência.
mas muitas agravadas pela própria inconsciência humana, pelo egoísmo, pela vaidade, pela presunção. Assim, Pai, abençoa todos, abençoa os dirigentes de todas as nações, para que, tocados em seus corações, trabalhem efetivamente para o povo que tanto necessita. Abençoa, assim, nossas famílias, na luta do dia a dia. Abençoa todos aqueles que têm o trabalho como meta e estão à procura. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, que procurem valorizar. Abençoa também, Pai, aqueles que nos dão santo trabalho. E pedimos as suas bênçãos sobre todos nós, para que juntos lutemos pela recuperação de nosso ambiente, de nosso globo terrestre, maravilhoso planeta que criastes para nós, para o nosso progresso, para a nossa evolução e que tanto prejudicamos. Auxilia-nos a recuperá-lo, a equilibrá-lo. Amado Pai, abençoa sempre também todas essas crianças, esses jovens, esses espíritos que estão vindo ao mundo com a árdua missão de transformá-lo em um planeta melhor, um planeta onde o amor possa reinar, onde haja mais respeito, onde sim haja mais caridade, fraternidade, solidariedade, mais indulgência, perdão, mais paciência, mais tolerância, onde o preconceito ceda lugar à fraternidade. Assim, amado Pai, agradecendo, levamos esta prece a vós e juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra o seu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. E auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E que assim seja, amado Pai. E assim seja em nós, humildemente, os pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco, em nossos lares, harmonizando, esteja nos lares de todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem. Estejam sim, Pai, em qualquer de suas moradas, neste planeta, no seu universo, encarnados, desencarnados. Abençoa assim nossos lares, abençoa aqueles que aos nossos lares vêm e que trazem seu amor. Abençoa sempre nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiães, os bons espíritos e seus filhos ainda perdidos no caminho. Dá-lhes força e luz. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e para todo sempre. E assim seja. Pois é, meus queridos irmãos, quanto, para agradecer, para pedir, as bênçãos que todos nós recebemos. Por isso, agradeço sim a participação de vocês aqui conosco, comigo, com a Célia, a nossa sonoplasta, a nossa visualplasta, também. E aqui o nosso grilinho falante, que sempre está me dando os recadinhos quando me falha a memória. Então, eu e Célia mandamos a vocês um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração, desejando o melhor, desejando uma linda noite, um ótimo sábado, um ótimo domingo, um ótimo final de semana, enfim, com muito amor junto à família, se recuperando, descansando e sempre no caminho do bem, que é o caminho necessário para todos nós. Assim, segunda-feira, com a permissão, as bênçãos do Pai,
estaremos juntos novamente, mais uma vez, reiniciando o nosso Evangelho. Sempre com palavras novas, com uma visão nova, sempre, nunca se repete, porque são infindáveis os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Então, desejo, sim, nós, eu e Célia, desejamos o melhor para vocês. Descansem, abracem-se e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre, iluminando o nosso caminho e que nós distribuamos sempre e sempre essas bênçãos recebidas. Fiquem todos lindamente bem, uma maravilhosa noite, ótimo final de semana e até segunda, com as bênçãos do Pai. Fiquem todos muito bem. Tchau.